hoje. Meu Deus! Que coisa boa ter você Que aqui. coisa boa mesmo, Thaís. Não é? Menina, olha, eu me conectei assim, sabe? Que eu me vi no show da Xuxa, esperando a Xuxa chegar. Você tá linda, amei o penteado, amei Que tudo. delícia, que Pois delícia é. você aqui. Seja muito bem-vinda, gente. Ó, manda coração para ela se apresentar aí, porque essa mulher é extraordinária. Depois eu vou falar um pouquinho dela, mas ela vai falar e se apresentar e depois eu vou dar o meu parecer sobre ela. A minha Oh, escolha é com você. que bom, que bom. Primeiro, eu quero dizer para vocês que essa live de hoje tem uma participação muito especial. Eu estou aqui com a Isadora. Olha a Isadora aqui. Né? Prazer, Isadora! A Isadora está representando aí todas as crianças e a Letícia, minha filha, que está ali assistindo aula online. Né? Aí ontem à noite eu falei, filha, você me empresta a Isadora para estar comigo amanhã na live da tia Thaís? Ela falou, empresta. Aí a gente vai botar a Isadora aqui no cenário. Então, dedico para vocês, né, toda essa homenagem mesmo que a Thaís carinhosamente me convidou para a gente estar aqui hoje conversando um pouco sobre como você vê, sente e ouve as crianças. Né? Eu sou a Celiane Cabral, sou psicoterapeuta, estou aí nessa área de desenvolvimento humano já faz alguns anos e eu tenho uma conexão muito forte com criança, eu gosto muito de criança, as crianças gostam de mim. Ontem à noite a gente teve um primeiro encontro do Gotas de Amor via Zoom e foi incrível, assim, quando eu falei, olha, só mais 2 pessoas para a gente conversar, porque a gente estava interagindo, apareceram 2 crianças na hora da finalização. Eu falei, não poderia finalizar melhor esse bate-papo do que as crianças falando sobre o Gotas de Amor, né? Então, assim, eu sempre escutei minha mãe falando isso, né? A minha mãe falava assim, que eu tinha um sangue doce para criança. Ela fala, você tem um sangue doce para criança. E isso, para mim, soa como um grande presente, assim. Eu sou muito amada pelo Criador, porque, para mim, neste plano, não tem conexão mais divina do que a gente ser querido pelas crianças. Então, eu me sinto muito confortável do lado de crianças. E assim, eu não tenho muitos comportamentos infantis com as crianças. Isso me chama muita atenção também. É mais uma relação de respeito no que diz respeito a compreendê-los, a entendê-los. Então, eu consigo me remeter ao estado de criança. Eu acho que essa é uma grande diferença que faz desse contato de confiança absoluto, dessa troca. E não sou muito de ficar com comportamentos realmente muito infantis. Eu comecei a pensar nisso ontem, né? Qual tipo de conexão eu faço com as crianças? Qual é a troca realmente? Né? E isso trouxe para a minha consciência e isso foi maravilhoso. E Alguém respondeu aqui, viu? Disse que você não tem um sangue doce, você adoça a vida das pessoas. E a criança, ela recebe isso de braços abertos, que ela adora isso, né? Adora o doce. Então, pronto, você adoça a vida, Celia. É verdade, isso mesmo que a Nívia colocou aqui, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Amo vocês estarem aqui. E eu disse que Celiane ia se apresentar, mas por que eu escolhi Celiane? Por tudo que ela já falou. E a Celiane, ela fez uma conexão com essa semana toda, quem veio acompanhando a live sabe que eu vim o tempo inteiro estimulando, é como se eu fosse pegando as pecinhas do quebra-cabeça para chegar onde a gente quer chegar. E nós estamos preparando um caminho do divino, dessa conexão para dentro, dessa conexão com algo superior. E anteontem, Mazu comentou que uma das formas que ele acessa ao divino é através da criança, assim como eu, e eu sei que você também. Você fez essa generosidade de nos dar de presente 30 lives seguidas, todos os dias, no mesmo horário, de gotas de amor, trazendo um amor para a gente, e não teve uma live que você não se conectou com a criança. Isso me chamou muito a atenção, né?
E as crianças participaram, inclusive as minhas, a Nina e o Gabriel. Falei, gente, é uma coisa que eu preciso chamar a Celiane. Talvez, assim, não seja uma especialista focada na criança, mas você, Celi, consegue enxergar com o seu terceiro olho a criança. Por isso que eu escolhi você. Você conecta a tua essência de amor com a essência de amor que a criança está muito mais ligada aí ao plano espiritual até, a essência dela verdadeira, genuína. E você acessa isso. Por isso que você está aqui, Ai, que com muita bom. honra, viu? E para todos que estiverem aqui, usufruam, porque essa mulher, gente, é amor do cabelo ao dedo do pé. Viu? As crianças são fiéis. Fala um pouquinho, Celi, dessa sua conexão e da forma como você percebe essa criança. Olha só. A Thaís, ela iniciou falando para você se conectar com a sua criança. Nós não temos a oportunidade maior de sermos generosos conosco ou amorosos conosco mesmo se não acessarmos a nossa criança. A gente pode chamar a nossa criança também de estado essencial. Nosso estado essencial, ele é constituído de amor puro. A nossa essência é só amor. Quando a gente nasce no tamanho, quer dizer, numa idade cronológica de criança. A gente rotula, né, o período de vida da nossa criança. E, de uma forma, às vezes, grotesca ou de uma forma até violenta, a gente faz questão de ir podando e separando essa etapa da nossa vida. Ou seja, está na hora de crescer, deixa de ser criança. E a gente esquece muitas vezes de estudar um pouco mais sobre a importância dessa criança, o que é ser criança, aonde que a criança está na nossa vida, até quando ela vai estar na nossa vida. Aí nós temos alguns extremos. Nós temos pessoas adultas com comportamentos infantis, que é outra coisa, né? Aonde não quer deixar essa criança de forma alguma. E temos adultos que não se permitem se conectar com essa criança. E todas as duas opções têm dor, muita dor. Quando a gente percebe o equilíbrio disso, que eu não posso viver sem a minha criança, porque é a minha criança que tem a capacidade de criar. Olha só, a nossa parte criativa, ela é muito ligada ao nosso estado essencial, que é o nosso estado de criança. Quando nós somos criança, de idade também, na idade cronológica, é a época que a gente mais sonha e que a gente mais realiza os nossos sonhos. Então, todos os nossos sonhos de criança, eles continuam vivos aí dentro de nós. Os seus sonhos de criança estão aí de vez em quando batendo. Ei, cadê? Você não ia ser o melhor pai do mundo, né? Você não ia ser a melhor mãe do mundo? Você não ia ter o carro mais legal do mundo? Cadê os seus amigos que você, quando era criança, falou que você ia ter os melhores amigos do mundo? Você não prometeu, quando você era criança, que você nunca ia machucar os seus amigos? E aí a gente vem construindo, ao longo dessa vida adulta, um afastamento dessa nossa criança. E isso tem dor, sim. E a forma mais rápida e mais acessível para que você consiga entrar numa evolução de equilíbrio é você reconhecer que somente através da sua criança você consegue fazer uma conexão mais rápida com o seu ser superior, que é isso que você tem trago nas suas lives, com o seu divino. Eu costumo brincar e dizer para os amigos mais próximos que essa nossa viagem de encontro ao nosso divino, ela só é verdadeiramente executada através do nosso lado criança, que é um lado que não julga,
né? Vamos relembrar algumas etapas de quando você era criança. Você, quando é criança, você não guarda mágoas. Sabe por que você não guarda mágoas? A criança, ela não guarda mágoas porque ela não vive o passado e nem o futuro. Ela só vive o que ela tem ali, que é o momento presente. Aí vamos trazer como você vê, você escuta e você sente as crianças. Primeiro, como você vê a sua criança. A criança que está aí dentro de você. Ou você acha que ela não existe mais? Como você escuta essa sua criança? E como você sente a sua criança? Ou você acha que você não faz birra até hoje? Faz sim. Todos nós adultos entramos em estado de birra. Quantas vezes você, mesmo querendo fazer algo, agora na sua vida adulta, mas você quer machucar, magoar alguém, você fica ali, ó, birrando. Não vou fazer, porque agora eu vou mostrar para fulano como é. Esse estado é um estado de birra total. E você trouxe lá, ó, a sua criança tá aí. Então, dentro de nós ainda continua uma criancinha que de vez em quando ela birra em fazer as coisas, tá? E aí você associa um monte de coisa, porque você tem palavra, porque você tem orgulho, porque eu não vou deixar fulano fazer isso comigo. É birra. O nome disso é birra. E você trouxe aí presente na sua criança, né? E aí, muitas vezes, você só reconhece essa criança quando ela está ou fazendo birra ou quando ela está carente demais. Quando ela está muito carente, precisando muito de um carinho mesmo de alguém, e você, para se mostrar forte, você anula essa criança mais uma vez. Não posso demonstrar para as pessoas que nesse momento eu estou precisando de um carinho, de uma atenção. E aí você fica reprimindo a sua criança, reprimindo quando você vê a sua criança está gritando dentro de você. Literalmente gritando, né? Então, quando eu olho para uma outra criança, que eu tenho uma criança aqui em casa, eu tenho um filho de 29 anos, já vou ser avó, né? Vou ter esse presente, que é uma coisa linda, que eu vou continuar praticando, né? E foi muito engraçado, porque eu pedi, meu Deus, a Letícia está crescendo, precisa ter uma criança dentro dessa casa, uma criança menor ainda. E eu tenho Estela, uma sobrinha, que frequenta muito aqui em casa, a gente mora no mesmo condomínio. E aí veio essa notícia maravilhosa. Mas aí, olha só, eu olho para a criança e eu me lembro muito de muitas coisas de quando eu era criança, na minha idade cronológica de criança, Thaís. Sim. E uma das coisas que mais me deixava triste quando eu era criança era as pessoas me olharem e imaginarem e até verbalizarem que criança não sabia de nada. Então, eu passei por essa fase, você também. Hoje tem muitas crianças que passam, mas tem mais pais hoje em dia com mais conhecimentos em relação a isso. Então, eu sou da época onde a criança não sabia nada. Imaginava-se os pais, né? E eu já costumo falar, eu falo inclusive dentro do DL, que nós temos a oportunidade de mais aprendermos com as crianças do que ensiná-las. Você sabe disso, né? Então, quando eu olho para a criança e eu vejo ela como um desbravador, a criança ela é desbravadora da vida. A necessidade que a criança tem de um adulto é única e exclusivamente de proteger para os perigos reais. Quais são os perigos reais? Porque quando a gente é criança, a gente não tem noção desse perigo, a gente não reconhece os limites. Então, o adulto começa a pôr um limite nos perigos reais, que é se machucar efetivamente, cair num buraco, usar objetos cortantes sem ter ainda a coordenação motora adequada e corre o risco de se machucar. Então, é para isso que nós estamos na vida dele. Mas o desbravamento, através da curiosidade, do conhecer,
Nós precisamos deixar as crianças fazerem isso. É a oportunidade que ele tem de aprender, inclusive a conviver com os pequenos fracassos. O que é que são os pequenos fracassos? Aquelas coisas que você faz e não dá certo. Até isso, nós adultos tiramos das crianças. A gente percebe a criança fazendo alguma coisa e a gente sabe, porque nós já testamos que aquilo não dá certo daquele jeito, então você não deixa o seu filho ir até o final, você vai lá e mete o bedelho. Não, não faz assim não, faz assim que já... E aí ela, naquele momento, perdeu a oportunidade, ou foi tirada a oportunidade dessa criança de aprender a, quando não dá certo, fazer novamente, fazer de outro jeito. E aí o que que acontece? Nós somos adultos, a maioria dos adultos morrem de medo de fracassar. E por medo de fazer e não dar certo, simplesmente não fazem. Não é assim? Então, com certeza. tudo, gente, toda a nossa vida está ligada lá atrás, a criança. Eu não consigo falar da vida adulta, falar dos desafios da vida adulta, se eu não linkar com a idade da criança. Então, a criança, ela merece ser vista. Né? A começar daí. Como você vê? Você tem que ver a criança no estado essencial de criança. A criança, ela vive o fato, ela vive a experiência, o significado quem dá somos nós, adultos. Então, se eu pudesse me colocar no lugar daquela criança e viver durante o dia, 2 minutos assim, aquela experiência, vendo, eu me desafio muito a fazer isso. Quando a Letícia está brincando, que a Letícia ama brincar, e agora eu estou vendo ela brincando e eu me enxergo, porque ela agora está reproduzindo o ambiente da família nas casinhas, com a Isadora, com as bonecas. Então, ontem ela chegou e falou assim: mãe, eu limpei a minha casinha igualzinho quando você limpa aqui em casa. Então, a forma de como seu filho, sua filha, a criança que tem na sua casa se comporta e executa as coisas hoje, está ligada ao comportamento de alguém e à forma de como alguém executa na sua casa. E esse alguém geralmente é ou a mãe ou o pai, que são as pessoas que têm poder pessoal sobre a criança, ou um irmão mais velho. Então, se você olha a sua criança, a criança lá que tem na sua casa, e você não está gostando do que você está vendo, chegou a hora de olhar para o todo, o ambiente inteiro da sua casa. O que está acontecendo que a sua criança está vendo e está reproduzindo. Tá? A criança, ela faz questão de ser ouvida. Ela chega a atropelar qualquer coisa para ser ouvida. E ela é insistente, a criança é insistente. Quando ele quer falar, ele quer alguma coisa, ele não desiste facilmente. Ele fica lá: ei, mãe, assim, mãe, você pode me dar isso? Mãe? E você fala: peraí, só um pouquinho, eu tô aqui ocupada. Ó, vai uma dica agora muito legal para você. O que é a procrastinação? A procrastinação é você deixar para depois aquilo que você tem que fazer naquele momento, ou é para fazer naquele momento. Então, nós ensinamos as nossas crianças a procrastinar a maioria das vezes. Porque ele vem com uma demanda para você, e o que é que você faz? Agora eu não posso. Deixe isso para depois. E o que é que eu fiz naquele momento? Estou ensinando a ele que ele pode deixar um monte de coisa para depois. Sabe por quê? Porque você não leva em consideração a importância daquilo que ele está fazendo. E aquilo que ele está fazendo é importante para ele naquele momento, assim como o que você está fazendo é importante para você nesse momento. Então, se ele pode deixar para fazer depois uma coisa que é muito importante para ele, nesse momento, ele está instalando um programinha de procrastinação, de procrastinar. Então, a nossa vida de procrastinação começou aonde? Na infância. Olha só, que coisa simples.
que você pode associar daqui para frente? Então, eu me vigio o tempo todo em relação a esse deixar para depois. Então, qualquer demanda que a Letícia me traz, eu penso, poxa, eu já sou adulta, eu posso administrar o meu tempo, então eu vou logo. O que é, filha, que você quer? Mãe, agora eu quero fazer um brigadeiro assim, 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 assado. Você precisa de mim para quê? Só para saber. A senhora deixa eu fazer? Deixa. Então vai lá. Pronto. Acabou. Tá bom. E eu volto e dou continuidade e ela vai executar aquilo que ela se determinou naquele momento. Mas pergunta para mim, é fácil isso? Não é. Não é fácil. É comportamento de vigília o tempo todo. É você percebendo o que a sua comunicação vai influenciar na vida dessa criança. Aí o pessoal está colocando aqui esse exemplo, né? O pessoal está colocando aqui e confirmando o que você está falando, que é muito importante. E só abrindo um parênteses ali, em relação às nossas crianças de hoje, que às vezes traz um pouco de inquietação para os pais, é que diferente de nós, embora elas estejam absorvendo esses programinhas, ela também, e a sensação que eu tenho, e aí eu quero que você dê o seu parecer também, a sensação que eu tenho é que ela já vem com um programinha instalado para dizer, eu não vou ficar nesse padrão. Parece que ela já vem assim para confrontar os padrões. Muitas crianças que estão vindo estão tendo comportamentos de confrontar algumas coisas que para ela não faz sentido. E se a gente, como adulto, perceber, não faz mesmo. Inclusive a procrastinação, a injustiça, a forma como você birra. Ontem, Nina me deu uma palestra de 2 horas. Eu disse a ela, filha, você me deu uma palestra. Porque ela falou exatamente isso. Ela falou assim, engraçado, mãe. A criança fica chateada quando o pai não dá alguma coisa, mas o pai também, ele não aceita os nãos que a criança está dando. Às vezes eu não quero nem abraçar, e eu sinto que quando eu digo isso, meu pai fica triste, o adulto fica triste. É uma birra, não deixa de ser. Que não aceitou o não. Né? Ela trouxe tanta coisa, sabe? É que eu disse, gente, a gente aprende muito. E isso que você está falando é fantástico. Até essa percepção deles hoje é diferente da nossa. Não sei se você tem essa sensação, Celi. Você que tem criança também aí. Como é que é isso para você? Total. Olha, eles têm uma quantidade de informações do mundo. Pausou. Que entrou uma ligação aqui. Eles têm uma percepção de mundo externo muito grande. Porém, olha só, diferente de nós, que fomos deixados de lado, literalmente, hoje as crianças elas são mais acolhidas desde o nascimento, né? Desde a gestação. Hoje, a questão da gravidez é vista pela grande maioria como um presente, algo muito bem-vindo, né? E aí nós sabemos que também nós trazemos já memórias celulares, ou seja, nós já chegamos neste mundo com alguns imprints feitos, né? Que vem via genética. Aí é outro papo, outra história. Mas para que a gente encontre esse ponto de convergência aí no que você falou. Quando eles estão presentes nesse ambiente nosso, eles querem realmente se fazerem ouvidos, né, vistos e sentidos. Então, a criança, ela vem com o programinha instalado, se é que a gente possa dizer assim, que a gente sabe que não vem os programinhas instalados, somos nós que instalamos, né? Mas ele vem para ocupar o espaço dele como criança vivendo no estado essencial. No meu tempo, no seu tempo, isto não tinha valor algum. Ou seja, né? A criança não sabe de nada. Quando a gente estava no meio dos adultos, a gente recebia uma mensagem assim, procura seu lugar, que não é lugar para você. Né? E aí uma das coisas que mais acontece comigo em consultório é adolescentes procurando o seu lugar.
Sim. E olha o comando que recebeu quando era criança. Quantos adultos nós temos hoje perto de nós que até hoje sente uma sensação de impertinência no próprio núcleo familiar? Porque escutou muito. Eu tenho muitos amigos da minha geração que não se sente pertencente ao núcleo familiar. Sério, eu não me dou bem em lugar nenhum. Nem na casa dos meus pais, nem às vezes dentro da minha própria casa. E quando a gente vai fazer uma pesquisa, a frase que escutou muito foi do pai e da mãe mandando uma criança: procure o seu lugar. Aqui não é lugar para você, né? Como nós somos literais nessa infância, nessa primeira infância, o que acontece nesse momento? O nosso cérebro começa a fazer uma pesquisa, tá? E onde é o meu lugar? Será que é aqui? Será que é ali? Aqui não é lugar para mim? Mas aqui tá as pessoas que eu amo. E ele tá verbalizando que aqui não é lugar para mim. Então, onde é o meu lugar? Aí imagina só o tamanho da jornada que ficou aberta aqui dentro. Tem gente até hoje procurando esse lugar e nunca encontrou. Né? Aí mais uma vez vem, não dá para nós medirmos o nosso crescimento, a nossa maturidade hoje, se não associarmos ao nosso tempo de criança. Então, quando eles estão, o que acontece quando você deixa uma criança ficar livre como criança no ambiente? Ela vai oferecer para você várias demandas, né? Uma demanda grande de amor, de generosidade, de egoísmo, né? De choro, de alegria. Aquele misto aparece a essência inteira ali. E aí, ao invés de você fazer com que ela, criança, se perceba na totalidade, ou seja, o que ela está sentindo, o que ela vai fazer com isso, você começa a podar. Para de chorar, não está acontecendo nada para você estar chorando desse jeito, não é assim? E você está fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem. E aí, olha só, quando eu digo isso, eu entro em conflito com a criança. E aí ele vai usar tudo que ele tem, literalmente, para entrar em linha de choque com você. Ele vai com tudo. Até você perder, muitas vezes, os recursos que você tem de paciência, de amor, de tudo, porque é você que perde esses recursos. E aí você vai para a força verbal, alguns para a força física, e você começa a agredir essa criança, e aí ele percebe, ele mede logo o seu tamanho, ele vê que você fisicamente é maior que ele, então ele fica com medo e ele para naquele momento. Depois ele volta a fazer, sabe por quê? Porque o desejo dele interno não foi atendido. E ele vai se manifestar outras vezes. Então, nosso maior desafio como adultos, presente na vida das crianças, é nós compreendermos o sentir dessas crianças e valorizar isso. Não existe nada que a criança demonstre que ela não esteja vivendo. Ela está vivendo aquilo. Se tem um choro, tem algo por trás desse choro. Então, quem pode lhe dar essa resposta? Como que você vai dizer que não é nada, não tem motivo? Tem sim. Então, deixa a criança se expressar. Deixa ela dizer, eu estou chorando por isso e por isso. E aí você pergunta, você pode mudar isso? Como você pode mudar isso? Você consegue mudar isso? E ela sabiamente vai dizer assim para você, ó, eu sei, então faça isso, mude. Não, mas eu quero chorar, então chore mais um pouco, não tem problema, entendeu? Porque eu sempre digo para Letícia, filha, se eu pudesse fazer isso por você agora, você pode ter certeza que o amor que a mamãe sente por você faria, mas eu não posso, então tá com você nesse momento, é seu. Então, eu estou aqui só para contribuir para que você encontre isso que você está sentindo, tá? Isso serve para
qualquer comportamento que seu filho esteja tendo nesse momento. Trazer para o estado de consciência é o primeiro ato de amor que você pode ter para com ele. Não é a sua consciência, é a consciência da criança, do adolescente. Traz para o estado de consciência. Você quer ver só um detalhe interessante que me aconteceu ontem aqui em casa? Agora, esse período, Letícia, nós resolvemos ensinar ela a mexer com comida, no fogão, tá fazendo, faz ovos, ama. Agora, tudo que ela faz, ela ama comer. E aí eu pensei, é assim, quando eu faço uma comida aqui em casa, eu também, né, vou lá e me delicio. Pô. Então ela começou a fazer sorvete de limão, né, os picolézinhos de limão. E tá com 3 dias que ela vem repetindo essas receitas. Brigadeiro misturado com biscoito de maisena, não sei o quê. Mas tá criando as receitas. Beleza. Aí ontem, quando foi no final da tarde, eu a chamei e falei assim, quantos picolés de limão você fez hoje? Ela disse 4. Eu disse, quantos tem? Ela disse, nenhum. Eu falei, você comeu todos? Ela disse, eu comi todos. Eu falei, nossa, que ótimo. Eu falei, eu também sou assim. Quando eu faço a comida, eu quero comer. Agora nós vamos conversar sobre quantidade. Né? Eu falei, a receita, ela leva muito açúcar, porque o picolé de limão para adoçar tem muito açúcar. Não é verdade? É verdade. Então, imagina, amanhã você quer fazer de novo? Quero. Você vai fazer quanto? 4, que ela tem uma forminha que tá perfeita. E aí você vai comer 4. Então, vamos contar. Você, antes de ontem, fez 4, comeu 4. Hoje, 4. Amanhã, 4. Soma. Ela deu 12. Ela, mãe, 12. Se eu fizer amanhã, eu vou comer 12. Eu falei, pois é. Eu falei, agora pensa o que vai acontecer dentro do seu organismo. Ela parou e falou assim, eu acho que estou comendo muito açúcar, né? Eu falei, pois é. Aí ela falou, então amanhã eu não vou fazer. Eu falei, ó, melhor do que você não fazer, talvez seja você fazer e dizer assim, eu vou comer um picolé por dia. Né? Aí ela parou, olhou, aí ela até se olhou no espelho, aí olhou para mim e falou, eu acho que você tem razão. Então, assim, eu falei, é uma coisa simples, de um comportamento novo que ela começou a fazer agora. Então, trazer para o estado de consciência como ela está realizando isso. Porque o que acontece com muitos adultos, principalmente nós mulheres? Quando estão em casa, estão intimamente associados com a comida, né? Se eu ficar em casa, eu tenho que comer. Se eu ficar em casa, eu tenho que comer. Se eu ficar em casa, eu tenho que comer. Eu não aguento mais. Porque toda hora eu faço uma coisa, toda hora eu como. Será que não foi na sua grande descoberta de que você estava crescendo e já sabia fazer alguma coisa para comer? Ou seja, eu já posso me sustentar. Isso aqui é a minha primeira produção. Eu sou dona absoluta disso. Então, eu posso comer até eu acabar, porque foi eu que criei isso aqui, foi eu que fiz isso aqui. Entendeu? Então, mais uma vez, um comportamento seu de adulto pode estar associado a uma vivência que você teve lá atrás. E nós sabemos que está tudo associado ao que você aprendeu. Nada é mais importante para a criança. E aí vem a sua criança também interna, nada é mais importante do que o sentir, do que a sinestesia, do que o carinho, do que o amor. E, gente, olha só, Letícia está descobrindo que ela pode se sentir muito bem consumindo aquilo que ela está produzindo, né? Ó, está ligada no sentir totalmente. Então, ó, eu estou me alimentando, eu estou sentindo e tem um sabor muito especial. Tem um sabor, eu posso associar vários sabores nessa fase que a gente começa a produzir o nosso alimento. A gente faz, a gente come, a gente faz, a gente come. Aí vem esse sentir, ele vai muito mais além. Por quê? Nós somos efetivamente pessoas que a gente não consegue viver sem outras pessoas. Por isso o afago, o afeto é muito importante. Independente
independente se seu filho tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que você pode ofertar para ele no sentir, no carinho, mesmo no toque, nenhum outro ser humano tem a capacidade de reproduzir isso. Só você. Só você tem. Porque isso foi construído. Isso é seu. Então, quantas vezes antes dessa quarentena você gostaria de ter um tempo maior para conviver com a sua família? Quantas vezes durante esse período de quarentena você reclamou porque você está dentro de casa tendo essa oportunidade? Então, o tempo de fato é algo que não dá para a gente trocar por nada. O tempo é o tempo. Então, você utiliza esse tempo da forma como você pode tirar proveitos, entre aspas, ou seja, onde você pode tornar esse tempo maravilhoso. Nunca você, na vida, vai ter uma oportunidade como essa que acabou de acontecer ontem. Que está acontecendo nesse momento. Nesse momento que eu digo, só o fato de você estar ouvindo aqui, ó, ligado nessa live, você percebendo ali as suas crianças dentro de casa e percebendo a sua criança. Tira um momento para você alimentar essa criança. Você sabe, a proposta que eu mais recebi durante esses dias e que eu mais venho recebendo: mãe, você pode brincar comigo? Mãe, você pode brincar comigo? Mãe, que horas você vai brincar comigo? Mãe, eu falei, gente, eu sou uma privilegiada. Nunca minha criança foi tão requisitada para brincar. Você pode visitar a minha casinha? Você pode ver o que eu fiz? Mãe, ela acabou de correr aqui ainda agora, antes de começar a live, e falou: mãe, na hora que eu terminar a minha aula, você pode ir lá na minha casinha comigo, que eu quero te mostrar uma coisa que eu fiz. Posso. Entendeu? Então, estamos juntos. Eu pensei, gente, tem convite melhor para você receber do que esse? Mas agora vamos falar de expectativa. Você, qual é a sua expectativa? Qual foi a expectativa que você gerou com o seu eu nesse momento? A expectativa com o seu eu e com os outros. Qual foi a expectativa que você gerou? De deixar a casa arrumada. Ah, não, agora minha casa, eu vou estar em casa, minha casa vai ficar... Isso. Impecável. Isso, eu super compartilho com vocês e super entendo vocês. É? Aí vem a segunda pergunta. Qual a expectativa que você quer gerar para deixar a sua vida mais amena e a vida do outro mais amena e mais feliz? Porque não dá para a gente deixar uma casa arrumada 100% com uma criança dentro de casa, porque ele está em fase de descoberta total. Ele não tem como, não tem como. Então, se você é uma dessas pessoas que acredita que a casa tem que estar arrumada o tempo todo, 24 horas, e você tem criança em casa, negocia com a sua criança interna, tá? Negocia. Acha um espaço da sua casa, só um, aonde você vai deixar lá arrumado para confortar o seu lado adulto, tá? É um lugar onde você vê a casa toda desarrumada e você fala, não, agora eu tenho que ir lá naquele lugar onde está arrumado, que é para me alimentar o meu lado adulto, onde eu gosto de tudo arrumado. Aí você vai para lá, lá você fica um determinado tempo, e aí depois você volta a conviver. Porque, olha só... É uma estratégia boa, né? Utilizar os espaços da casa, eu tenho feito muito isso. Então, eu tenho meu espaço que eu incorporo aqui a Thaís profissional, tenho um espaço que eu incorporo a Thaís mãe, tenho um espaço que eu incorporo a Thaís dona de casa arrumadinha, tudo no lugar, a Thaís esposa, a Thaís que senta ali para fazer um brinde com o marido. Então, assim, na sua casa, independente de tamanho, você pode escolher. Isso é uma estratégia maravilhosa. É perfeito, é perfeito. Aí você olha aquelas crianças correndo dentro da sua casa, né? Aí você para e olha e fala assim, olha quanta vida tem aqui dentro, né? E
Enquanto o mundo lá fora está todo buscando vida, eu tenho vida dentro da minha casa. Eu tenho vida fluindo dentro de casa, né? Porque a criança, ela deixa o tempo todo a sua vida em movimento. A sua vida não fica estática quando você tem uma criança em casa. Você está o tempo todo... Ela te contribui de uma forma incrível. O seu sensorial fica todo aguçado quando você tem uma criança em casa. Você vê mais, você escuta mais, você sente mais. A criança tem uma ligação muito grande com você. Ela sente o que você sente e você sente o que a criança sente. Você que tem filhos, você sabe disso. Uma amiga, antes de ontem, me ligou e falou assim: a minha filha anda um pouco borocochô e tal, não sei o que, já é um adolescente. Eu falei, e você como tá? Nossa, eu tô péssima, Celiane. Eu falei, não, então como que você quer que ela esteja, né, animada pra cima? Eu falei, ela sente o que você sente. Não. Ontem eu recebi uma ligação, pegando um gancho, eu recebi uma ligação de uma mãe ontem, ela mandando, ela falou assim, Thaís, eu estou em casa, estou buscando inspiração para me reinventar, não sei o que. Eu falei, faz uma atividade, então. Senta e vai brincar com seus filhos. Joga isso para o universo. Joga essa ideia sua que você está em busca de uma inspiração, de algo. Vai brincar com sua criança. Ela fez, mas para que eu vou brincar com minha criança? Eu falei, porque a criança vai te conectar com a tua motivação, com a tua criatividade. Muitas vezes, o brincar, além de um lado muito positivo e educativo para a criança, que está em desenvolvimento, ela está trabalhando em nós características fundamentais para a vida, principalmente agora, que é exatamente essa capacidade de se reinventar, de criar. A criança, ela... Outro dia eu ouvi do meu filho assim, ele pegou aqueles dadinhos coloridos, que gira e desmontou ele todo. Aí na minha cabeça, eu falei, puxa, quebrou o dado. Eu falei, filho, o que foi isso? Ele falou, não, eu não quero um dado, eu quero uma bola. E aí ele encaixou as peças ao contrário, virou uma bola. Uma bola, Ele falou, meu dado, eu não quero dado, eu quero uma bola. E na minha cabeça do adulto, automaticamente eu me remeti a quebrou o dado. Então, olha só, como eu já estou fazendo mais escuta consciente, exercitando muito isso, que não é fácil, porque o meu impulso seria ir para cima, eu parei e falei, filho, entendi, massa sua bola. Fui respirar isso, né? Meu Deus, graças a Deus que eu não cheguei para dizer que o menino tinha quebrado o dado. Então, assim... É um processo que traz muita criatividade, muita alegria para um ambiente, se você souber aproveitar. Não tem uma pessoa que fala assim, eu não aguento mais, estou doida para voltar. Eu falei assim, vai voltar. Quando voltar, você vai dizer, meu Deus, por que eu não aproveitei mais desse momento? O que foi que eu podia... Sabe o DL? O DL a gente tem essa sensação, né? De sair do DL e não permitir. Se não se permitir viver o DL, perdeu a chance. DL é um treinamento, muitas pessoas conhecem. Então, perdeu a chance de viver, e agora não tem mais oportunidade de viver de novo. Esse momento da quarentena que a gente está vivendo vai ser um processo desse. A gente não vai, talvez, ter outra oportunidade. Então, eu disse a ela, não tem pressa. Tá certo que tudo precisa fluir. Mas enquanto não flui, vive o presente. Vai viver o que você está vivendo aí, e vai aproveitar, porque a gente vai sentir uma saudade disso, uma saudade. Os pais que estão aí de cabelo em pé, fecha os olhos rapidinho e pensa, se eu não tivesse meu filho em casa, como seria? Gente, eu não consigo me imaginar viver esta situação sem os meus filhos. Tenho certeza, seria uma casa muito, talvez, triste, silenciosa, tudo impecável, mas muitas preocupações que eu estou diluindo com a alegria deles, estaria reverberando em mim. Então, olha só, que a gente possa ter essa sensibilidade de aproveitar os momentos e, como eu falei que eu estou muito, só te cortando um pouquinho, falei por causa do tempo. Eu tenho feito muitos questionamentos, né, muito processo íntimo e muitos questionamentos. O que é que eu posso enxergar além? O que é que eu posso aproveitar mais? Pedindo muito a Deus mesmo para não perder nada, nenhuma chance. E a primeira resposta, quando eu perguntei isso, foi:
aproveitem as crianças. Aí eu fiquei com aquele, sabe aquela coisa que vem no seu ouvido e você aproveitar as crianças? Falei, eu tenho que falar das crianças mesmo, porque o meu íntimo, o meu ser acredita, que aí é uma crença minha, não precisa ser de ninguém, mas a minha e eu vou compartilhar. Eu acredito que isso que estamos vivendo é um processo evolutivo para o bem. É uma crença que eu acredito, que eu creio. E a criança faz parte dessa transformação. As crianças que estão vindo, ao meu ver, diferente do que nós chegamos, do que os nossos pais, avós chegaram, nossos filhos não são iguais. Eles são seres diferentes. E eles vieram para nos contribuir conosco, enquanto pais deles, a ensinar e passar por esse momento de forma mais sábia. Então, quando eu acredito nisso, eu olho para meus filhos todos os dias e digo, gente, que bom que eu tenho essa escola dentro da minha casa. Quanto que eu tenho aprendido. Uma pessoa colocou aqui, como é que eu faço para falar com uma criança quando ela não atende o que a gente fala? Olha, eu tenho me questionado muito isso. E primeira coisa, nos meus questionamentos para o que perguntou, é fazer assim, o que eu quero que ele escute? É de fato necessário ser escutado agora? É de fato necessário que ele faça exatamente como eu quero que ele faça agora, nesse sentido assim da inflexibilidade. Nós estamos vivendo um momento que eu acredito que a flexibilidade vai contribuir muito. E a flexibilidade não é opção. Não é você abandonar o barco, deixar as coisas fluir. Não é isso. Mas assim, por que eu tenho que dizer que meu filho tem que estudar de 8 às 9, se ele pode estudar de 10 às 11 e dormir até 9? Aí, Thaís, aí eu quero também dar uma pequena contribuição em relação a essa pergunta que eu acho ela espetacular, né? Uhum. Quando nossos filhos são pequenos mesmo, até 3 anos de idade, tudo que a gente manda eles fazerem, eles fazem, né? A gente bota, senta aqui, né? Não come isso, não faz isso. A gente tem total autoridade nessa primeira fase aí, até os 2 anos e meio, 3 anos de idade, né? Ele está totalmente vulnerável a nós, aos nossos comandos. Depois, as crianças vão crescendo e aí eles não fazem só por fazer. Eles precisam saber o motivo de por que fazer. E nesse motivo de por que fazer, tem que ter algo que ele reconheça que vai ser bom para ele fazer. Então, nós como pais, é muito desafiador a gente perceber essas etapas. Então, assim, por que meu filho não me atende quando eu mando ele fazer? Isso significa que ele está crescendo. Isso significa que ele está vivendo uma nova fase. Então, um dos comandos que possivelmente dá certo, porque não tem receita de bolo, tá? Não tem receita de bolo. Um dos comandos que possivelmente dê certo é: filho, vem cá, deixa eu pedir uma coisa para você. Você pode me ajudar fazendo isso, porque se você fizer isso agora, vai ser bom para você por isso. Ele tem que ser convencido do que é para ele fazer. Ele não vai só fazer porque você está mandando. E ele pode até fazer, mas vai gerar um estresse danado, porque você vai ter que usar uma autoridade, aquela que a gente não gosta de usar, que dói na gente e dói neles, né? E aí você se perde. Um momento de aprendizado gera um momento de conflito. Então, negocia com ele o que é para ele fazer, tá? Então, isso é muito comum. Filha, vai tomar banho? Ah, mãe, não quero tomar banho agora, não. Por que você não quer tomar banho agora? Olha só, o que você vai fazer depois do banho? Não é um momento de você fazer isso? Ah, tá bom, mamãe, então eu vou tomar banho agora. Mas às vezes, não, mãe, eu quero brincar mais um pouco. Então tá bom, filho. Bora negociar aqui. Quantos minutos? Mais 10, mais 20? Não, tá bom, mais 20 minutos. E você consegue chegar no resultado que você quer, flexibilizando as suas ações.
Não existe, não existe nada mais previsível para os filhos do que nós pais. Porque a gente não se atenta com o que a gente repete tantas vezes. Nós tendemos a fazer as coisas do mesmo jeito. E como eles estão em fase de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, imagina só que loucura se eles absorvessem as coisas do mesmo jeito. Olha os robozinhos que a gente estaria criando. Então, graças a Deus, amém, que eles não aceitam as coisas sempre do mesmo jeito. Então, você, nessa persona agora de pai e de mãe, tem que se reinventar. Busca aprender coisas novas para poder estar ali, ó, contribuindo. Não é só com o seu filho. Não. Essa oportunidade da maternidade, da paternidade, é uma conexão direta com a sua criança. Se você foi maltratado na sua infância, a tendência de você maltratar os seus filhos é muito grande, tá? Então, eu queria só deixar uma coisa concreta com vocês. Ó, esse livro, perfeito, Criança Feliz, Você Feliz. Faz assim, ó. Printa essa tela e indica, tá? Printa essa tela. Posta, eu vou botar no Instagram. Posta no seu Instagram e marca as pessoas que você reconhece que tem crianças em casas e que precisam serem ajudadas. Aqui, ó, esse livro é riquíssimo, sabe por quê? Porque ele tem exercícios, ele tem práticas, tá? Então, você pega, tá? Você pega esse livro e vê os exercícios. Ele tem exercício para tudo, para birra, para raiva, para momentos de amor, para tudo, tá? Então tá aí, ó, printa a tela, marca eu e a Thaís, né? Que aí eu vou, com certeza. Isso, inclusive, justifica, Celi, a sua fala de que você não tem uma linguagem infantil com as crianças e ela se conecta com você. Porque o que a criança quer não é que você fique... Chama meu filho de neném que ele não suporta. Vem cá, bebê. Ele diz, eu não sou bebê. E isso é uma repulsa que ele tem, assim, mas não faz sentido para ele, não se considera um bebê. E eu percebo que as crianças elas não querem ser tratadas com muito mimo, com muita infantilidade. Ela quer que você fale com ela com respeito. Isso. Que você trate ela com dignidade. Que você trate ela com gentileza. Então, sendo firme, sem ser grosso, sem ser agressivo. Então, o que nossa criança quer é que você consiga atender um critério de valor que ela já traz, como nós também, só que a nossa vida de adulto nos fez se distanciar desses valores por algum motivo, e a criança ainda está conectada muito fortemente com esses valores. Isso mesmo. Né? Então, quando você fala, conecta. E respeitar o seu tempo de maturidade nessa jornada, nessa construção. Vai cair em 23 segundos. Pronto. Bora entrar só para fechar, Celi. Pelo amor de Deus. E a gente perguntando. Olha aqui, ó. Printa a tela aí, ó. Printa, Eunice. Coloca aí, ó. Criança, bora entrar só para finalizar. Você tem como entrar de novo? Vai colocar. Você tem como entrar? Tenho. Então vamos lá. Eu te chamo de vez. Rapidinho, eu quero deixar ainda também uma contribuição para você que tem criança. Olha só, quando a criança estiver executando algo, fazendo algo, valorize aquilo que a criança está fazendo. Tá? Valorize porque a nossa parte criativa, o que nós mais sentimos falta hoje, principalmente nesse momento como agora, é da nossa parte criativa, da nossa parte de fazer coisas diferentes, de reinventar. E muito disso é tirado na nossa infância mesmo. A gente vai tirando das crianças essa parte criativa. Então, o que eu mais tenho feito nesses dias é aguçar a criatividade de Letícia, da Estela. E aí, a Estela chegou aqui em casa, tinha uma batata doce em cima da mesa, e ela falou assim, tia, eu quero uma batata doce. Eu falei, pode pegar. Ela falou, mas tá quente. Eu falei, pega o garfo.
Aí ela foi, abriu, pegou o garfo e colocou. Aí quando esfriou, ela veio e falou assim, tia, você pode tirar a casca para mim? Eu falei, eu posso, mas vai ser mais legal se você tirar a casca. Ela falou, mas eu não sei tirar. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, você tira o garfo, segura a batata com a mão, e aí você tira assim. Aí eu comecei a tirar para ela. Eu tirei até um determinado pedaço, aí eu falei, ó, esse restante você tira. Beleza. Ela comeu só onde eu tinha tirado. Ela jogou o restante fora, porque ela não tirou. Beleza. Ela foi para casa dela, ela voltou, tinha batata doce de novo. Ela nem me pediu mais, ela pegou. E eu estava aqui assistindo uma aula no escritório, ela entrou com a batata descascada. Ela virou e falou assim, tia, eu consegui, foi eu que tirei a casca dessa batata. Viu? Aí eu parabenizei e falei, nossa, que legal. Então, assim, imagina, ela tem 4 anos. Então, é uma conquista para ela naquele momento, né? Ela conseguir fazer aquilo. Mas o mais importante foi eu respeitar o tempo. Eu não fui questionar porque ela jogou a batata fora. Eu não fui questionar porque, você não sabe fazer isso, né? Assim, você não consegue fazer isso. Então, esse é o momento da gente validar os comportamentos que as crianças estão tendo dentro de casa, sabe? Comer sozinho, aprender a descascar uma fruta, a cortar uma fruta, vai dando mais autonomia para essas crianças, para que esses adultos, na vida adulta, realmente estejam mais se sentindo dono de si mesmo. Porque a nossa vulnerabilidade, todos nós somos, ela está exatamente nessa falta de apropriação do nosso próprio eu, do eu comigo. Até onde eu vou, até onde eu posso chegar, sem estar preocupada literalmente com o julgamento dos outros, com o que os outros acham. Isso tem um limite, tá? Isso tem um limite. Não nivela a sua vida pensando o tempo todo em como os outros pensam, o que eles pensam de você. Não, isto é importante, mas tem um limite. Então, reconhecer esse limite, ele também começa lá na nossa infância. Então, aqui vai um pedido, um desejo de uma mãe que respeita muito, muito a maternidade, a paternidade e respeita muito esse estado essencial de criança. Vamos prestar atenção nas nossas crianças, não para corrigi-las apenas. Vamos prestar atenção nas nossas crianças para influenciá-las a quererem realizar coisas. Porque a partir do momento que eu chego para uma criança e digo, você não sabe fazer isso, pronto, acabou. Ela guarda que não sabe fazer e todas as vezes que ela vai fazer aquilo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai correr para um adulto fazer para ela. Então, é o contrário. É o contrário. Vai lá, você sabe fazer. Pode ir, filha, faz. Se você precisar, você pede ajuda, mas faz. Faz até onde você dá conta. Aí, quando você perceber, ele está fazendo tudo, tá? Então, fica... E se não fizer do nosso jeito, é importante abrir esse parêntese nessa ali. Se não fizer do seu jeito de pai e não mãe, vai fazer. lembra que você já é grande e que a criança é criança e que ela vai ter o processo de começar, errar de novo, treinar, chegar até adquirir o saber. É um processo, né? Que a gente, assim, isso que você ali falou, gente, é fundamental, é um grande presente, porque vai trazer uma habilidade de vida, que é dizer para a criança que vai ser o ser humano da vida inteira, que ele é capaz. Não tem nada mais extraordinário do que a gente dizer, não precisa dizer verbalizando, mas demonstrar à sua criança, ao seu filho, que você, que é pai e mãe dele, confia nele. Isso. Gente, é maravilhoso, é muito libertador para uma criança e até para nos exercitar, né, Celi? Porque a gente não teve muito essa possibilidade. Então, quando meus filhos fazem algo que tido como errado, eu digo, filho, que bacana! Você errou agora, treina de novo, porque a gente vai conseguir, vamos lá. Então, eu entro naquele processo de continuidade e eu acabo nutrindo a minha criança, que por muitos anos foi paudada,
que por muitos anos não quis se aparecer, não quis se mostrar, teve medo do julgamento, ainda estou trabalhando muito isso. Quantas vezes nós adultos deixamos de fazer as coisas adultos porque a gente tem medo do que vão dizer de nós. Ou Né? nem Tem uma faz, né? Não ou nem faz. Ou uma coisa simples para você treinar na sua casa aí agora. Você que tem criança. Pede para a criança arrumar o quarto dela. Você sabe por que a maioria não gosta de arrumar? É porque depois você vai lá e você diz que ela não sabe arrumar e você vai e faz do seu jeito. Então, se é para fazer do seu jeito, para que você pede para ela arrumar? Então, faz você. É simples. Ó, um edredom enorme. A criança vai dobrar, o braço dela não dá para fazer as dobras que nós fazemos. Então, ela pega, dobra um pedaço, o restante ela enrola e coloca. Eu estou contando para você a minha experiência. E aí ela chega e fala assim para você. Mãe, eu já arrumei o meu quarto. Vem ver. Quando eu chego lá, eu não vou julgar, tá? Eu não vou criticar. Pelo contrário, eu vou valorizar. Eu vou dizer para ela, eu digo para ela, filha, que massa que você conseguiu dobrar o seu edredom. Seu edredom é grande, olha aí, você já conseguiu até dobrar. Eles mesmo têm o próprio senso crítico. Ela vira para mim e fala assim, mas pode ficar melhor, porque meu braço não dá. Eu falei, perfeito, depois você acha outra forma. Sabe o que aconteceu? Outro dia ela pegou, abriu o edredom no chão e foi dobrando, pedaço por pedaço para ficar todo almofadinho, como ela fala. Aí ela me chamou, mãe, eu consegui. Falei, filha, como que você conseguiu? Não, eu botei no chão e fui assim, dobrando pedaço, pedaço, pedaço. Então, a criança vai evoluindo na sua própria organização, na sua própria arrumação. E detalhe, ela cria prazer em fazer isso. Porque é uma construção, é algo que é fruto ali, de uma jornada, de uma caminhada. Nós, na vida adulta, somos do mesmo jeito. Quando você arruma um emprego novo que você chega lá, você fica morto de receio de executar as atividades na frente das pessoas. Por quê? Porque vai aparecer alguém e vai dizer assim para vocês, não ficou muito bom não, se eu fosse você eu fazia assim, 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 assado. Como você se sente? É da mesma forma que a sua criança se sente em casa, entendeu? Então a primeira vez que ela foi fritar um ovo, ela queimou o dedo. Eu falei, isso pode acontecer, tem fogo, né? E aí, tá tudo certo. Ela parou de fazer o ovo? Não, ela continua fazendo. Com um detalhe importante, adora comer na frigideira, porque diz que na frigideira é mais gostoso. Entendeu? E tá tudo certo. Eu falo para ela, pode comer na frigideira, não tem problema. Entendeu? Então, é isso. É a criança aí se descobrindo como um adulto construtivo. Né? Como um adulto construtivo. E você ir percebendo essas etapas, para que eles sejam livres. E olha só, gente. Se você permitir, com a sua liberdade, deixar uma criança ser livre, a relação é maravilhosa. É maravilhosa. Então, quanto mais você aprisionar para fazer do seu jeito, mais você vai gerar dor dentro de você. Então, flexibiliza. Lembra que o nosso estado de liberdade, ele foi vivido quando nós éramos criança. Quando nós somos crianças, a gente se sente livre para fazer e pensar o que a gente quiser. Então, é com esse conceito de liberdade que eu desejo, sinceramente, que a gente olhe para as crianças. Se liberte desses padrões. Olhe a criança, tanto externa como interna, sendo livre para acertar, errar, fazer, não fazer, tomar banho, não tomar banho, todas as possibilidades, para que ela possa realmente aprender a separar. Isto serve para mim, isto não serve para mim. Isso aqui foi fulano que me deu, então é dele, eu quero devolver, né? Isso aqui é meu, isso aqui eu quero para mim, porque foi eu que construí. Tá? Então, é um assunto que se deixar, a Thaís sabe, eu vou embora. A gente vai falar 2 horas, mas não dá. Olha, gente, eu quero, de verdade, agradecer imensamente a minha intuição, ao meu Deus que acredito, porque quando eu faço escolhas, eu não considero a escolha só vinda de mim, eu acredito que tem um ser superior aqui, gente boa pra caramba,
e se conecta com o ser superior, a gente melhora ainda e a gente faz um bate-bola massa. Então, eu primeiro agradeço a mim, respiro isso ao meu eu aqui. Muito obrigada, Celi, por ter me intuído trazer você. Porque eu acredito e você respalda com exemplo o seu desejo de respeitar as crianças, de acreditar nelas. Meu trabalho hoje, a minha missão de vida é desvendar nos pais esse olhar, porque é como se fosse tão real para mim, e eu sei que para muitas pessoas isso já é muito claro, mas para outras não. Então, é ajudar pai e mãe, dizer assim, meu Deus, o que é que eu tenho na minha casa? Eu tenho a minha parte mais próxima de Deus perto de mim. Então, é dessa maneira que eu olho para os meus filhos. É a parte de Deus mais perto de mim. E é o amor que mais me conecta a esse divino. É a maternidade, por isso eu coloquei maternidade cura, que eu me curo todos os dias. Eu curo de mim todos os dias. Então, minha gente, gratidão é a minha palavra de ordem, sempre. Celi, é com muita honra que a gente finaliza essa live. Agradecida a todos que reentraram, significa que foi muito top mesmo. E eu sempre penso assim numa música para homenagear quem vem, e eu me lembrei de uma música da Mohana. Eu amo! Gente, eu tenho que botar essa música e fala, ó, tão longe. O universo me pede para ir tão longe, será que eu vou? É ótimo, meu. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada a cada um de vocês que nesse momento, deram tempo pra gente, viu? Muito obrigada. O tempo da gente é muito valioso. Vocês usaram o tempo de vocês para esse momento. Então, muito obrigada de coração. E vamos fazer o nosso frente. Gente, tem gotas de amor na área, tem livro, tem avó. Tem tanta coisa nessa mulher vindo de boa aí, só Jesus na nossa causa. Muita coisa boa. Um beijo, gente. Obrigada, Celine. Te amo. Obrigada, Thaís. Beijo nas crianças. Para você também. Um beijo aí, Mazu.